Boa noite. Todo mundo bem? Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Achou? Amém? Vamos ler então. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos ler juntos, todo mundo em voz alta. Vocês imaginam que saibam decorado? Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Hoje é 27. Daqui a 4 dias o ano de 2018 faz parte do passado. E é o momento para a gente falar sobre isso, sobre ações de graças ou agradecimento. Como foi esse ano para você? Ou como está sendo esse ano para você? Quando nós lemos essa primeira frase, em tudo, naturalmente tendo todo o significado ou a totalidade do versículo, em tudo dai graças, é possível que suscite em vocês 2 tipos de pensamento. Esses 2 tipos de pensamento é inerente ao ser humano. Para alguns de vocês, que o ano talvez possa ter sido muito bom, você alcançou metas que você havia estabelecido, projetos que você havia estabelecido, vitórias, conquistas, talvez uma prosperidadezinha financeira e que alguém conseguiu isso durante esse ano. Eu queria conversar com você depois do culto, tá? Eu quero que você me ajude também, porque para essas pessoas, ou para muitos, alguns de nós, que teve um ano aos nossos olhos bom, a gente está jubiloso dizendo, de fato, a gente tem que agradecer em tudo mesmo. O outro tipo de pensamento é com aquele outro grupo de pessoas que de repente esse ano foi difícil. No lugar de ter tido vitórias, houveram derrotas. No lugar de ter havido conquista, houveram percas. No lugar de ter havido prosperidade, talvez você colecionou alguns fracassos, prejuízos. Para esse outro grupo, esse outro tipo de pessoas que está tendo esse tipo de pensamento, talvez a pergunta seja, ou a observação seja, dá graça no quê? Em que eu posso dar graças? Mas o versículo diz, meus irmãos, em tudo dai graça. E se é em tudo, de fato é em tudo. Hoje à noite, eu quero nos levar a aprendermos um pouco mais a ter um coração agradecido. E falar sobre agradecimento durante o dia de hoje, esse culto de hoje, é por um motivo muito simples. Como eu falei anteriormente, o ano está terminando. E a nossa vida, meus irmãos, se resume a isso, a tempo. Eu não sei se você já fez essa observação. A vida de todos nós se resume a tempo. Eu poderia dar inúmeros exemplos, eu vou lhe dar só um. Sempre que eu vou num cemitério, geralmente, quando a necessidade do ministério exige, e eu fico observando, por exemplo, os túmulos das pessoas que ali estão. E além do nome dessas pessoas que ali estão, está lá, dizendo o dia, o mês e o ano em que elas nasceram, e o dia, e o mês, e o ano que elas faleceram.
E a minha mente, como eu gosto de fazer um pouquinho de cálculo, eu fico ali pensando, esse aqui viveu 80 anos. Esse aqui viveu 35 anos. Aí eu penso, morreu jovem. Esse viveu bem. Ali, enquanto estou ali, de repente até mesmo chorando, com amigos, irmãos que também estão chorando, eu fico olhando. Mas tudo isso para dizer que a vida se resume a tempo. Então, Deus nos deu mais um ano. Então, Deus nos deu mais um período de tempo. E a gente olhar para esse tempo que Deus nos deu para fazermos isso que o apóstolo Paulo nos instrui em tudo dai graça. Mas quando nós olhamos essa frase, em tudo dai graça, e olhando para esses dois tipos de pensamento, e principalmente para aquele tipo de pensamento, quando você está numa situação muito difícil, passando por uma situação muito difícil, a gente se pergunta, no quê? Como eu posso ter um coração agradecido numa situação como esta? Eu quero desafiar você hoje à noite a convidar Paulo, o apóstolo, para te fazer companhia. Porque quem nos diz isso é o apóstolo Paulo. É ele que nos diz, naturalmente, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas é ele que diz que nós devemos em tudo dar graças a Deus. Então vamos pensar da seguinte maneira. A vida do apóstolo Paulo, boa parte dela foi gasta no ministério, e mais especificamente no ministério missionário. Paulo era um missionário. Então vamos pensar o seguinte, aqui, permita-me, pastor Carlinho, que é um pastor também missionário, ele tem muitas viagens no Rio Juruá, né, pastor? Então imagina só, você entra num barco com o apóstolo Paulo e diz assim, apóstolo, eu quero aprender com o Senhor, como que a gente pode ser agradecido em tudo? Porque eu creio, Paulo, que o Senhor não é um homem, o Senhor não é uma pessoa masoquista. Será que Paulo estava sendo ferrado, por exemplo, por Pium na beira do Juruá e estava dizendo, graças a Deus por isso? Será que Paulo estaria sendo ferrado pelos meruíns na beira do Juruá e estaria dizendo, oh coisa boa, graças a Deus por isso? De repente Paulo chegasse e amarrasse o barco dele em determinado lugar, quando ele amarrasse a corda do barco em uma árvore e ele balançasse para ver se o barco estava seguro mesmo, tinha uma casa de caba, e a casa de caba, as cabas vinham e atacavam ele caía na água e ele dizia, graças a Deus por isso. Isso aconteceu comigo uma vez, gente. Eu tinha uns 12 anos de idade, eu não vou nem contar o resto da história. Eu passei uma semana com febre. Minha cabeça, eu acho que até cresceu além do normal. As cabas voaram em cima de mim. Uma casa de caba tapium que era desse tamanho, sem exagero algum. Mas então, será que Paulo tinha uma mentalidade masoquista? Então vamos fazer o seguinte, vamos viajar com Paulo. Vamos viajar com o apóstolo Paulo para a gente entender em que áreas da vida, de que maneira nós podemos ser agradecidos a Deus, de que maneira nós podemos agradecer a Deus em tudo que nós passamos na nossa vida. Essa viagem vai começar na própria epístola de 1 Tessalonicenses. Volte para o começo. Volte para o capítulo 1 e o versículo 2. Aqui nós vamos achar o apóstolo Paulo, como em todas as suas epístolas, logo no começo, ele usando essa frase. No versículo 2 do capítulo 1, Paulo diz, damos o quê? Sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, uma primeira área que nós encontramos o apóstolo Paulo agradecendo a Deus, o apóstolo Paulo ele era grato pelo progresso espiritual da igreja de Tessalônica. Observe que ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vocês. Então Paulo escreve essa carta, essa epístola aos Tessalonicenses, e ele diz, eu agradeço a Deus, sempre dou graças a Deus, porque eu percebo o crescimento, eu percebo o progresso espiritual de vocês. Observe que o apóstolo Paulo, ele caracteriza esse progresso espiritual em 3 áreas. Na operosidade da vossa fé,
na abnegação do vosso amor, do amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma observação interessante. Quase sempre que o Novo Testamento se refere à esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, tem a ver com as pessoas, a igreja, irmãos, que têm a esperança na volta física de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, então, irmãos, ele agradece a Deus. Em tudo ele agradece, e uma das áreas que ele agradece é quando ele vê o progresso espiritual da igreja. E se eu e você, irmãos, queremos ter um coração grato, nós precisamos também ter esse sentimento do apóstolo, de olhar para a igreja no qual Deus nos colocou e agradecermos a Deus o progresso espiritual que Deus está fazendo na sua igreja. Amém? Por que, meus irmãos, que o progresso espiritual nós devemos agradecer? Porque na medida que a igreja de Cristo amadurece, você e eu estamos amadurecendo. É semelhante a uma escola. Se você for estudar numa boa escola, de um nível educacional, de um nível de conhecimento elevado, vai desafiar você. Mas se você for comprometido, o que vai acontecer com o seu intelecto? Vai diminuir ou vai crescer também? Vai crescer? Espiritualmente é bem semelhante. Na medida que a igreja amadurece, na medida que a igreja cresce, e Paulo caracteriza essas três áreas, fé, amor e na esperança de Jesus Cristo, é natural que irmãos que estão amadurecendo contagiem positivamente outros irmãos que precisam também desse amadurecimento. Vem um pouquinho mais na frente agora, vamos ver uma outra área que o apóstolo Paulo também agradece a Deus, no capítulo 2, versículo 13, de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 13, o apóstolo diz: outra razão temos nós para incessantemente, ou seja, sem parar, dar graças a Deus. Então, aqui nós temos um outro motivo, uma outra área que Paulo nos ajuda a refletirmos que precisamos ser gratos a Deus. Aí ele vai dizer o motivo. Tendo vocês recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A segunda área, irmãos, que o apóstolo Paulo agradece a Deus, é quando a igreja recebe a palavra de quem está ensinando, como palavra de Deus. Isso é uma linha bem tênue, sobretudo dos nossos dias, porque eu não estou dizendo com isso que você tem que ser aquela pessoa que tem que ter uma mentalidade ingênua de ouvir tudo o que estão lhe dizendo e acreditar em tudo. O próprio apóstolo Paulo diz: ouvi tudo e retende o que é bom. Paulo se refere à igreja de Tessalônica da seguinte maneira, ele diz: eu dou graças porque na medida que vocês têm ouvido o que eu tenho ensinado, vocês têm ouvido não como palavra minha, mas como palavra de Deus. E eu digo, irmãos, para todos nós como igreja de Cristo, tendo esse crivo de termos a Bíblia hoje impressa e a disponibilidade que temos de analisá-la, de observá-la, de ouvirmos ela, mas na hora que alguém estiver pregando ela, ensinando ela, e a gente de fato perceber que esse ensinamento provém da Escritura, nós também devemos ter esse sentimento que essa palavra não é de homens ou de um homem, mas sim palavra de Deus, e a recebermos como palavra de Deus. Isso, irmãos, esse tipo de aprendizado vem por meio do congregar. É quando a gente está exposto a ambientes onde a palavra de Deus está sendo pregada. Mas a questão aqui, irmãos, é que quando
Quando o indivíduo ele abre o seu coração para a palavra de Deus e a recebe como palavra de Deus, o que acontece na vida? Por isso que Paulo agradece. Porque essa palavra vai agir de maneira eficaz na vida de quem crê. Olha o que ele diz no final do versículo. O qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, que tem crido nessa palavra como palavra de Deus. Irmãos, nunca é demais repetir que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E quando nós abrimos o coração, quando o nosso coração está receptivo a essa palavra de Deus, ela vai trabalhar no nosso interior de maneira eficaz. Eu não tenho tempo de entrar na explicação o que Paulo tem em mente quando ele fala que a palavra de Deus está agindo de maneira eficaz. Vou lhe dar somente um detalhe do verso 14, que diz assim, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas da Judéia. Então, Paulo entendia que a maneira que a palavra de Deus estava agindo na vida de alguém, um indicativo é que irmãos queriam agir como outros irmãos com a maturidade mais avançada. Mas nós devemos também, meus irmãos, olharmos para a igreja de Cristo e ao percebermos nela essa disponibilidade, essa disposição de receber a palavra de Deus e de essa palavra de Deus causar mudanças, transformações interiores nas nossas vidas, nós também devemos agradecer a Deus, porque isso é a ação de Deus na vida da sua igreja. Uma terceira área, irmãos, que nós queremos pensar com o apóstolo Paulo, de que como Paulo conseguia ver ou dar graças em tudo, é no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, no versículo 9 e versículo 10. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9 e 10. Mais uma vez, observe a frase, ações de graças. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A situação aqui é a seguinte: Timóteo é enviado a Tessalônica. E quando Timóteo volta de Tessalônica, ele diz para Paulo que a igreja de Tessalônica tinha muita saudade de Paulo. Tinha boas recordações do apóstolo Paulo. E essa igreja queria ver Paulo. Quando Paulo sabe dessa notícia, ele diz, pois que ações de graças podemos tributar a Deus? Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui, irmãos, que durante o ano de 2018, nós devemos também ter um coração grato a respeito dos relacionamentos que Deus nos deu. Porque Paulo está agradecendo aqui, irmãos, exatamente por isso. Pelos relacionamentos que ele tinha com aqueles irmãos. Não existe relacionamentos sem alguns atritos. Mas uma das grandes bênçãos, irmãos, que Deus nos dá, e eu me refiro à vida congregacional, são os relacionamentos. Observe que aqui nesses relacionamentos, a igreja de Tessalônica estava sendo uma bênção para o apóstolo Paulo. Você imagina Paulo triste, preocupado com a situação daqueles irmãos, preocupado talvez com a perseguição sobre ele. Mas quando Timóteo chega e traz essa notícia para ele de que os irmãos lá daquela igreja estavam saudosos dele, que tinham muito amor por ele, irmãos, é como Paulo, sabe assim, ele esquecesse tudo. E ele diz que eu tenho que tributar agradecimento a Deus. Ou seja, aqueles irmãos eram bênção para o apóstolo, mas o apóstolo também era bênção para aqueles irmãos.
E nos nossos relacionamentos, irmãos, sobretudo olhando para esse ano, as pessoas que Deus colocou na sua vida, irmãos que Deus aproximou de você, a gente tem que agradecer, mas também a gente tem que fazer a seguinte análise: esse relacionamento tem sido bênção para mim? Irmãos, o relacionamento é tão básico na vida da gente. Eu acho que vocês ouviram isso dos pais de vocês. Eu ouvi da minha mãe. Minha mãe era semi-analfabeta. E minha mãe dizia aquela frase, né, aquele provérbio bem antigo: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Na vida espiritual isso é tão certo como 2 e 2 são 4. Então, bênçãos de relacionamentos que Deus colocou na sua vida. Essas pessoas, irmãos, se forem bênçãos, vai fazer com que você esteja crescendo, amadurecendo, aprendendo a ser mais parecido com Cristo. E nisso a gente tem que agradecer. Por outro lado também, irmãos, nós temos que nos analisar de que maneira nós temos nos portado como membros do corpo de Cristo, de tal forma que a gente tenha criado novos relacionamentos para abençoar também outras pessoas. Relacionamentos, irmãos, é muito semelhante ao Mar da Galileia e ao Mar Morto. Vocês sabem já, né? O Mar da Galileia recebe vida, e vamos colocar assim, e ele envia vida. O Mar Morto, ele só recebe, ele não libera. O que está acontecendo com o Mar Morto? Está morrendo. Inclusive ele está diminuindo, não é uma redundância, mas a cada ano que passa, ele está diminuindo. Então, relacionamentos, irmãos, a gente não tem que só querer receber. Tem que querer receber, mas também expandir, abençoar outras pessoas. E Paulo era agradecido a Deus. Era uma área que Paulo agradecia a Deus por esses relacionamentos que ele criou em sua vida. Uma quarta área, irmãos, agora volte um pouco mais para 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 e 4 de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu quero parar aqui para que observe que aqui nós temos aquela área de agradecimento que a gente às vezes acha que não tem pelo que agradecer. Embora aqui no versículo 3 e 4 não apareça a palavra agradecimento, mas Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai. Por que Paulo está dizendo bendito seja o Deus e Pai? Porque esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus de toda a consolação. E esse Deus de toda a consolação consolava o apóstolo Paulo em todas as suas tribulações. Então observe, irmãos, que Paulo, ou a própria Bíblia, não nos manda, ou não está nos ensinando jubilar pelo sofrimento, pela tribulação, mas jubilar pelo que Deus pode estar fazendo nesse momento. Enquanto que o pium está ferrando, né, a gente não tem que agradecer pelo pium estar ferrando, mas pela paciência que nós estamos criando ali naquele momento. Um dos trabalhos que eu não desejo para ninguém é apanhar feijão na beira do Juruá, na época dos Meruim. Gente do céu.
Você se cobre todo. Eles atacam a cabeça da gente. Eles entram aqui no cabelo. É muito ruim. É muito ruim. Mas isso ensina a gente a ter paciência. Então Paulo, gente, ele está agradecendo a Deus aqui. Ele está bendizendo a Deus, não pela tribulação. Observe. Ele está agradecendo a Deus pelo seu consolo nas tribulações. Quando nós chegamos um pouco mais na frente, no capítulo 4, versículo 7 a 11 de 2 Coríntios, vamos ter noção um pouco dessas tribulações que o apóstolo Paulo tinha. Como 2 Coríntios é um pouco autobiográfico do apóstolo Paulo, olha o que ele diz nos versículos 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Observe que aí as palavras do apóstolo Paulo tribulados, angústia, perplexidade, perseguição, abatido. Mas em tudo isso, Paulo bendiz a Deus, porque Deus consolava o apóstolo. E esse consolo que Deus estava dando para o apóstolo Paulo poderia dar para a igreja de Jesus. Então, irmãos, Paulo agradece. E nós também, em momentos de tribulação, devemos agradecer a Deus, não exatamente pelo sofrimento, mas pelo que Deus está fazendo nesse momento. A maneira pela qual Deus está nos consolando, nos conformando, nos ensinando nesse momento. Venha agora um pouco mais à frente, venha para Filipenses capítulo 4. Desculpa, Filipenses 1, tá? Não é 4, Filipenses 1. Mais um outro aspecto que, como Paulo agradece o sofrimento. Eu vou ler apenas os versículos 12 a 14 de Filipenses 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Observe que aqui, Paulo está agradecendo a Deus, não pelas cadeias. A epístola aos Filipenses é uma das epístolas da prisão. Aqui nos versículos 13 e 14, sobretudo no versículo 13, Paulo cita a palavra minhas cadeias e algemas. Paulo está preso. Possivelmente a prisão é em Roma. Mas observe que Paulo não está dizendo assim, Deus, muito obrigado por estar preso. Perceberam isso? Pelo que o apóstolo Paulo está agradecendo? Porque a prisão do apóstolo Paulo, essa tribulação de Paulo, estava produzindo o progresso do Evangelho. E isso é incrível, irmãos. Se eu estivesse andando nessa viagem com Paulo, nesse percurso que nós estamos tentando fazer, eu e você com Paulo, e a gente visse aquele homem preso, e a gente poderia pensar, ele está no maior sofrimento da vida. E de repente nós ouvimos aquele homem orando, e ele está, Deus, muito obrigado. E nós íamos entender que ele estava agradecendo a Deus porque ele entendia que a prisão dele estava produzindo o progresso do Evangelho. Sim, meus irmãos, 2018, de alguma forma, diante das dificuldades que a própria Igreja Batista Memorial passou, sim, houve contribuição, houve o progresso do Evangelho, não só
no bairro residencial Mariana, ou na cidade de Rio Branco, ou no estado do Acre, no mundo inteiro. E nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos agradecer a Deus, porque o reino de Deus está se expandindo sobre a terra, até um dia que Jesus Cristo voltar para reinar. Pessoas conheceram o Evangelho, pessoas se renderam ao Evangelho, e nós devemos ter um coração agradecido por isso. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que as cadeias dele causou o progresso do Evangelho em duas áreas. Primeiro, a guarda de elite, na qual ele chama aqui a guarda pretoriana, era a guarda de elite do Império Romano. Muitos dos membros dessa guarda de elite estavam ouvindo o Evangelho porque estavam guardando, prendendo o próprio apóstolo. E ele diz no versículo 14, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Uma outra área, além do próprio Paulo pregar para essas pessoas, ou dessas pessoas, de alguma maneira, entender que aquele homem era inocente e que ele defendia uma causa, e essa causa era Jesus Cristo, Paulo diz que a prisão dele e a posição dele na prisão estava estimulando muitas pessoas também a pregarem o Evangelho. Então, Paulo agradece a Deus pelo progresso do Evangelho, não pelas cadeias. E agora um pouco mais à frente, capítulo 4, vamos ler o versículo 10 e 11, nós vamos enfatizar o 11. Esse texto que eu vou ler agora, irmãos, não só esses versículos, o 10 e o 11, mas esse contexto. O verso que sempre me destaca, e acredito você também, é o versículo 13. Que aquele versículo bem conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas alguns anos atrás, um outro versículo me chamou muita atenção nesse contexto. Vamos ler então o verso 10 e 11. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, como eu vos falei, Paulo está preso. Possivelmente uma prisão domiciliar. E além da prisão de Paulo, ele passa por privações. Não pode trabalhar, está preso. Falta comida. E eu admiro Paulo de uma maneira que não tenho palavra para descrever. Queria ter a milésima capacidade desse homem de servir a Deus. Mas a frase que me chama a atenção aqui, irmãos, é quando ele diz: porque aprendi a viver contente. Por que isso para mim é forte? Porque nem sempre Paulo viveu contente. Nem sempre o apóstolo Paulo soube lidar com as situações adversas. Ele teve que aprender, como você e eu estamos aprendendo na vida. E as situações difíceis, essas que nós achamos como agradecer a Deus, como, mais uma vez, meus irmãos, nós não temos que agradecer porque houve um maremoto. Porque houve uma erupção de um vulcão. Porque houve uma crise econômica no nosso país. Nós não temos que agradecer por isso, mas nós temos que agradecer porque essas situações nos levam a momentos de novos aprendizados. Paulo aprendeu. Por que Paulo sabia lidar agora, sabia viver contente em toda e qualquer situação? Porque ele aprendeu. E a adversidade também nos ajuda a aprender. E quando nós estamos aprendendo, é Deus que está agindo. Portanto, nós precisamos também agradecer a Deus por aprender, viver de uma maneira diferente nessas situações. Paulo não era um masoquista. Paulo era um homem que ele via a mão de Deus agindo em tudo e em todos.
Para nós concluirmos, meus irmãos, eu quero fazer a última observação. Agora não é mais Paulo. Agora é nós, Deus e 2018. Como foi o seu ano? Quais foram as vitórias, as derrotas? Quais foram as lições aprendidas? Quais foram os confortos ou o conforto recebido? Então, irmãos, nós sim, de fato, como diz Paulo, no versículo inicial que lemos, em tudo o que nós vivemos, nós sim precisamos, em tudo, dar graças a Deus, porque é a vontade dele, em Cristo Jesus. Sim, nessa viagem, acredite, eu aprendi com Paulo. Paulo não é um masoquista, ele é uma pessoa extremamente altruísta. Ele não agradece a Deus pelas misérias, mas o que Deus faz sobre a miséria humana. Amém?